Olá pessoal, tudo bem? Bacana. Quero falar hoje com vocês sobre produtividade, só que não produtividade industrial. Já conversamos sobre esse tema aqui no meu canal. Quero falar sobre produtividade administrativa. Em alguns momentos já fui me perguntado, Fernando, é possível calcular produtividade de pessoas administrativas, de grupos de equipe? Sim, é possível, né? Existe um método para isso, né? Que a gente chama de FTE, que vem do inglês Full Time Equivalent, ou seja, a equivalência do tempo integral. E este método, ele pode nos ajudar a calcular a produtividade de uma pessoa, de uma equipe, de um conjunto de times de trabalho. O que é legal isso? A gente pode medir o quanto o colaborador está se desempenhando em suas atividades. Num benchmark de mercado, o que a gente espera, por exemplo, de um colaborador que trabalha num ambiente administrativo, computador, ar-condicionado, sentado, né, fazendo a sua produção ali do seu trabalho, do seu serviço. Se espera até 85%, ou seja, 85% de produtividade calculado esse FTE significa que o colaborador se ocupa nessa parte do tempo e é um bom tempo produtivo. Mas onde está esses 15%? O que é esses 15%? Ora, veja, as pessoas precisam fazer intervalos, pausas, fazer o cafezinho. Né? Tem lugar do país que se toma muito chimarrão, tem que parar para tomar o chimarrão, lugares que se toma chá. Então, cada ambiente tem suas particularidades, mas é importante ter essas pausas, né? Isso é uma coisa até que a neurociência explica, a importância da gente ter pausas no nosso ambiente produtivo, no nosso ambiente de trabalho. Também ter os intervalos, para poder ir no banheiro, fazer as pausas, né, as nossas necessidades. E tudo isso tem que ser levado em conta como um tempo, né? Que, ok, não tem problema a gente perder esses 15 minutos. Né? Já trabalhei com muitos projetos e muitas vezes quando a gente calcula essa efetividade, né, o FTE dentro das organizações, os ambientes produtivos, administrativos dentro das empresas, a gente se depara com horas como, por exemplo, 40%, 50%, e aí? Mando o colaborador embora, não mando o colaborador embora, como é que eu divido o colaborador no meio? Tem formas da gente pensar nisso que chama-se balanceamento de linha. Né? Esse é um outro conteúdo para um outro momento, a gente vai falar sobre isso, mas quero voltar agora quando também podemos pensar, e num ambiente de produção, no qual, no outro conteúdo eu falei sobre produtividade industrial, e quando envolve pessoas nesses ambientes, é a mesma coisa, eu posso usar a mesma abordagem, o cálculo de FTE, ou seja, né, a gente consegue calcular do time, do grupo, de uma pessoa até individual dentro do processo produtivo. Só que muitas vezes essas pessoas trabalham numa condição que elas estão em pé, numa condição que tem muito movimento mecânico do corpo, e isso ao longo de um período de 8 horas produtivos, né, de 8 horas contratadas, para esse tipo de trabalho, gera-se uma fadiga maior, além das pausas, além do cafezinho, além dos intervalos de refeição, além do intervalo, né, das necessidades que nós temos. Né? Então, não se espera que uma pessoa num ambiente produtivo desse terá os mesmos 85% de uma pessoa num ambiente administrativo. Por quê? Porque a gente tem que levar a fadiga em consideração. Então, um bom número para se trabalhar num cálculo de FTE em ambientes produtivos, de indústrias, onde tem muita máquina, o trabalhador trabalha em pé, é um FTE de 75%. Legal. Este indicador também ele pode ser utilizado, né, em ambientes como, por exemplo, no gestão de pessoas, na parte de RH, para entender, por exemplo, cálculo da necessidade de mão de obra. Então, quantas pessoas eu preciso neste posto de trabalho para elaborar este meu processo, este meu serviço? Então, é importante quando a gente tem indicadores que nos ajudam a fazer esse tipo de mensuração, porque facilita a tomada de decisão. Já trabalhei em inúmeros projetos na minha carreira, já me deparei em alguns ambientes administrativos, aonde o gestor chega e fala, Fernando, olha, está faltando gente aqui para minha equipe,
faltam pessoas aqui, eu não estou conseguindo performar e tal. E quando a gente aplica toda a metodologia para se fazer o cálculo de FTE, com o ritmo de trabalho, com a demanda que se tem, com a carga horária contratada, olha, em suma maioria das vezes eu sempre percebi, né, nas análises que, na verdade, as equipes estavam desbalanceadas. Então, o FTL também ajuda a calcular o tempo e a distribuição do trabalho para uma equipe. Isso, além de melhorar o ambiente produtivo, também faz com que as pessoas entendam o seu valor em cada uma das etapas do processo. Quando olhamos também para a parte de balancear a equipe, pode ser que a equipe até mesmo esteja com um FTE baixo e está sobrando tempo e não faltando, como aquele gestor do qual eu me deparei uma vez falando, Fernando, aqui falta pessoas, quando na verdade, infelizmente, sobravam, né, tempos de horas produtivas. Este indicador ajuda o quê? Fazer esse balanceamento, entender esse cenário. Além desses passos de pessoas, de, né, indicadores de RH, indicador de produtividade, ele também pode ser encarado como um indicador para melhorar custo, melhorar tempo de entrega de um serviço para um cliente. Então é um indicador muito importante que mede a produtividade administrativa. Veja só que legal. Então a gente não consegue somente medir produtividade industrial, mas também é possível medir produtividade administrativa. Com o método certo, é possível fazer isso. E eu posso te ensinar como fazer isso. Continue me acompanhando aí, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre como fazer esses cálculos e aprender na prática fazer gestão pelos números certos e gerenciar times de alta performance. Legal? Um grande abraço, pessoal!